Deus me tem levado nestes tempos para as bases da fé. Acho que às vezes nós esquecemos a simplicidade do Evangelho e eu gostaria de, este dia, poder falar convosco acerca disto. A semana passada falamos acerca do Bom Pastor, em João capítulo 10, e hoje vamos um pouco mais à frente, em João capítulo 12. Não sei quem é a pessoa que vocês mais gostariam de conhecer. Uma pessoa de manhã disse que gostaria de ter conhecido o Fidel Castro. Imagina quem seria, não é? Estás impressionado, não é? Ou seja, pronto, quer dizer, eu até acho que seria uma pessoa se calhar interessante para nós conhecermos, não é? Uma das pessoas que eu gostaria de conhecer, que morreu esta semana, foi o Freitas Amaral. Acho que seria uma pessoa notável em muitos aspectos, com algumas posições interessantes dele. Era um cristão católico, mas assumidamente cristão, que tomou posições interessantes de fé e defendeu alguns valores que eu acho muito interessantes. Não é? E neste episódio é interessante que aparecem duas pessoas que querem conhecer Jesus. Estas pessoas tinham vindo a Jerusalém para a cerimónia da Páscoa. A Páscoa judaica em Jerusalém era um festival. Pensa-se que havia cerca de 600 mil cordeiros para serem mortos. Vocês conseguem imaginar? 600 mil cordeiros. Todo o bom judeu, uma vez por ano, no mínimo, ia a Jerusalém e oferecia sacrifício pelo seu pecado. Então vocês imaginam, é simples. Se houver 3 milhões de pessoas, facilmente encontram 700, 800 mil famílias. E não sei quantos milhões haveria naquela altura de judeus, mas o povo judeu era um povo muito religioso. Então eles vinham e quando eles traziam os cordeiros, e eles deixavam, o cordeiro não era morto logo. O cordeiro vinha uns dias antes para ser analisado, para ver se estava em condições, para ver se tinha doenças, e só se fosse um cordeiro sem doenças, sem defeitos, era oferecido a Deus. Também havia muita gente que se tinha convertido ao judaísmo. Não eram judeus, eram chamados prosélitos. Pessoas não judias que se convertiam ao judaísmo e que também vinham às festas judaicas. Normalmente havia 3 festas judaicas principais. A Páscoa, a primeira de todas, e depois havia os tabernáculos, a festa dos tabernáculos e... Não é as primícias, faz parte de um ou outro, mas faz de agora. O Pentecostes, exatamente. O Pentecostes e depois os tabernáculos, que acontece em outubro agora. E o Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Mas todo judeu, no mínimo, ia lá. E em João capítulo 12 encontramos uma conversa muito interessante. 12:20 diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, alguns gregos também subiram. E estes foram ter com Filipe, que era de Betseba, da Galileia, e lhe rogaram ao Senhor: queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. E respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grande trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma até a morte. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com este propósito, eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. E então Jesus explicou: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será exposto.
E eu, quando for levantado na terra, trarei todos a mim. Isto é o significado que o género de morte estaria para morrer. Replicou-lhes, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei aquilo que nos permanece para sempre. Como é que tu disse é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, porque as trevas, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirou-se e ocultou-se deles. É interessante que eles foram falar com Filipe e André. Na verdade, estes dois discípulos tinham nomes gregos, não eram nomes judaicos, eram aqueles que mais pareciam não judeus. Por isso é que aqueles homens, aqueles gregos, foram pedir a ele: olha, será que tu podes meter uma cunha para nós falarmos com Jesus? Os brasileiros sabem o que é cunha, sabem? Não. Você tem outra coisa, não é? Que é ser, não é? Que é... O que é que eles disseram amanhã? QI. Pode meter... É assim, não é? Sabem o que é? QI que é... Quem indica. Ok, é isso mesmo. Ou seja, eles foram ter com Jesus, foram ter coisas. Vocês podem meter uma cunha, podem me indicar para Jesus. Eles queriam ver Jesus. E é interessante que eles têm esta conversa, os dois ficam um deles, quando eles falam com o primeiro, ele sente um bocado sem saber o que fazer, fala com o André, e então os dois vão juntos falar com Jesus. Parece que Jesus nunca chega a falar com estes homens, porque a conversa que Jesus tem é com os discípulos. E eu acho interessante isto, porque Jesus aqui abre o seu coração de uma forma incrível. A primeira coisa que ele diz é que, para nós conhecermos Jesus, o grão de trigo tem que morrer. E ele fala isto de uma forma muito interessante. Ele diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica no sol, mas se morrer produz muito fruto. Claro que o grão de trigo, o primeiro grão de trigo, é ele mesmo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Jesus tinha que morrer para que pudesse dar fruto. A semente da espiga solitária produzirá muitos resultados. E a metáfora é muito interessante, porque parece que tem que morrer para depois poder viver. Se calhar nenhum de nós plantou já milho ou trigo, ou o que seja, mas se calhar todos nós, quando estávamos na escola, pegamos um feijão e colocámos dentro de um frasco imbuído em água, não é? E vimos aquilo a começar a criar raízes e a crescer, não é? É uma coisa que eu acho que se faz, não sei se no Brasil fazem, mas é uma coisa muito universal, não é? É uma das formas de tu veres como a morte de algo vai produzir muito fruto. E Jesus basicamente está a dizer assim: eu vou ter de morrer, eu vou ter de terminar para que eu veja o fruto da minha vida. E Jesus deu o seu exemplo como uma pessoa, mas ele também não fala isso somente para ele próprio, que é um testemunho dele mesmo, mas ele fala para ti e para mim. Ele diz: se um grão de trigo cair da terra não morrer, fica só. O que é que Jesus está a dizer? A nossa caminhada para ver Jesus, muitas vezes temos que estar dispostos a morrer para algumas coisas que são importantes para nós. Quem tem filhos tem que estar dispostos a perceber que eles dão trabalho. Às vezes pensamos que a escola que os vai educar e enganamos redondamente, porque somos nós os educadores. Pelo menos aparece lá encarregado de educação. Não diz escola. Também não diz igreja. Okay? Diz nomes encarregados de educação. Às vezes há escolhas na vida para nós podermos receber algo. Se nós queremos, por exemplo, ter uma relação com alguém, uma boa relação com alguém, então nós temos que investir nesse relacionamento. Porque se não investimos, não é? O que acontece basicamente é que ao longo do tempo nós nos tornamos ilustres desconhecidos. Não é? Eu estou casado há 34 anos já. E durante estes 34 anos eu tenho mudado muito. A minha esposa também. Se nós não nos formos conhecendo e falando, nós nos tornamos ilustres desconhecidos. Nós temos que investir.
Nós temos que, às vezes, também, se queremos alcançar algo, temos que privar de coisas para conseguir alcançar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tu e eu temos que estar dispostos. A nossa vida com Deus tem um preço a pagar. Isto era tão claro e tão evidente para os discípulos que no meio daquele discurso de Jesus quente, numa dada altura, o Pedro perguntou: Senhor, mas nós que deixamos tudo, o que é que vamos receber de volta? Não é? E Jesus responde: não é? Em verdade, vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mãe, irmãos, irmãs, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, irmãs e filhos e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Ou seja, há uma promessa clara. Porquê? Porque Cristo nos substituiu e Ele foi o primeiro que morreu para que visse o seu trabalho. É interessante que Isaías 53 diz: o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. O grande trigo que morreu foi Jesus. E a espiga que nasceu foi? A igreja. Quem é que foi? A igreja. Foste tu e eu. Fomos a igreja. Não é? Fomos nós. Eu acho interessante esta primeira imagem de Jesus. Jesus abrindo o seu coração. A segunda coisa que ele diz, eu acho interessante, no versículo 25. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde, quem odeia a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Esta palavra é interessante, esta chamada para amarmos Deus acima de todas as coisas. A palavra aqui que aparece vida, que está aqui, quem ama a sua vida, está a falar da vida terrena, não é? Referindo-se à sua própria alma, no grego. Há duas palavras para vida. E esta palavra que ele usará aqui está a falar da sua vida terrena. Por isso, quem diz aquilo, quem ama a sua vida vai perdê-la. A sua vida, porquê que nós perdemos a nossa vida terrena? Porquê? Porque quando tu e eu juntamos aquilo que é perecível, nós vamos parecer com isso. Quem já descobriu que está a envelhecer? Ok, alguns não descobriram ainda, não tem que buscar mais sabedoria do alto. Mas nós estamos, não é? Alguns já chegaram à idade do condor, não é? Condor, não é? Mas Jesus é interessante dizer: quem ama a sua vida terrena vai perdê-la. Mas quem odeia, ou seja, nós temos que esbofetear-nos, nós temos que fustigar-nos. É isso que Jesus está aqui a falar. Pegar como os monges faziam nas suas celas e tratar mal o seu corpo. O que não quer dizer com odiar? Basicamente o que ele está a dizer é tornar em segundo plano. A sua vida passar a ser um segundo plano, por amor de Deus. Deus é o primeiro plano em nossa vida. A nossa vida é o segundo plano. Ele troca aqui umas palavras muito interessantes de vida. Não é? Quem odeia a sua vida, está falando da vida terrena, vai preservá-la para a vida. E a palavra vida aqui é outra, no grego, que é zoé, que está a falar da vida eterna. Ou seja, se estás disposto a perder a tua vida terrena e a pôr Deus em primeiro lugar na tua vida, tu vais ter uma vida eterna. Então, o que é que tu queres ter? Algo que vai durar pouco tempo ou algo que vai durar para sempre? O que é que tu queres ter? 1 quilo de carne ou uma vaca inteira? Basicamente é isso. Ou seja, o que é que tu vais escolher? Talvez alguns te queiram antes 1 quilo porque não sabem o que fazer com a vaca, não é? Mas isso é outra história, não é? O que basicamente Jesus está aqui a falar é que a vida que Ele tem para nós, a vida eterna que Ele tem para nós é muito maior. E nós precisamos de amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. E nós vamos fazendo escolhas. E como eu costumo dizer, nós fazemos as escolhas e as escolhas fazemos a nós. Aos 18 anos, eu tive uma escolha na minha vida. Eu ou ia para a universidade ou ia para a escola bíblica. Eu tinha uma convicção de Deus que eu devia ir para a escola bíblica. Para tristeza dos meus pais, eu fui para a escola bíblica. Mais à frente, eu acho que eles ficaram contentes com a minha escolha. Mas às vezes é assim na vida. Nós temos que fazer escolhas sábias, olhando para a eternidade. Um dos filmes que mais eu aprecio é a Lista de Schindler. É um dos filmes da minha vida. E na Lista de Schindler fala acerca daquele homem que decidiu proteger os judeus e recolher-os na sua casa, na sua fábrica de armamento. E ele começou a escolher famílias.
E no final da história é muito emocionante, porque no final da história, quando eles sabem que os aliados estão a entrar, todos os empregados daquele lugar, que eram todos judeus, eles decidem se juntar e tiram pedaços de ouro que alguns deles tinham nos seus dentes e fazem um anel para mostrar o respeito que tinham por aquele homem e agradecer-lhe a ele. Agradecer-lhe o que é que ele tinha feito por salvar aquelas vidas, aquelas famílias todas. E naquele momento em que ele está a fazer, em que eles estão a entregar-lhe isto e dar uma palavra de gratidão, Schindler de repente começa a chorar copiosamente. Olha para um símbolo que ele tinha em ouro do nazismo e disse: se eu tivesse vendido isto, eu tinha salvo mais uma vida. E de repente olha para o carro e vê ali que o ia levar para salvar a sua vida. Se eu tivesse vendido este carro, eu teria salvo muitas mais vidas. E ele percebe claramente, não é, o valor da vida. E às vezes nós vamos amando as coisas e perdendo a vida. E Jesus, quando está a chegar a este ponto, porque ele está a poucos dias da sua morte. Esta conversa acontece, eu penso que é na segunda-feira. Na sexta-feira ele é morto. E ele já está a saber o que vai acontecer. E ele diz aqui, quem ama a sua vida vai perdê-la. E ele está a dizer, não, mas eu vou colocar a minha vida nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. É muito interessante isto. E depois ele faz uma outra proposta. Além de nós amarmos Deus acima de tudo, é uma chamada para nós servirmos a Deus. Ele diz, se alguém me serve, siga aquele que me serve. Esta imagem de que nós percebemos que o propósito de tu e eu sermos comprados por Jesus é para uma chamada que Ele tem para a vossa vida. Este ano nós temos falado muito disso, não é? O lema do ano é viva o teu chamado. Viva o que Deus tem para a tua vida. Não é? Aprenda a servir a Deus com a tua vida. Ele fala aquilo que me serve. E claro que quando nós falamos de serviço, no capítulo seguinte, poucas horas depois, ele faz uma coisa incrível. Está com os seus discípulos e toma o lugar de um escravo e começa a lavar a pés dos discípulos. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino deste mundo. E a segunda imagem que eu acho muito interessante, que ele recupera no capítulo 10, esta imagem do pastor. Que eu acho significativa, muito significativa. No Médio Oriente, como eu falei, o pastor vai à frente das ovelhas. Significa que as ovelhas têm segui-lo. E eu imagino isto, porque tantas vezes, não é? Tu e eu, sendo ovelhas de Jesus, nós estamos a vê-lo para onde é que ele está a ir, e a tua chamada, a minha chamada é ver a direção dele e segui-lo de perto. Jesus conta uma outra parábola, a parábola das 99 da ovelha perdida, não é? E como é que vai a parábola? 99 ovelhas foram atrás do pastor e uma foi-se perder. Foi perder-se, não é? E depois o bom pastor vai buscá-la. Eu acho que quando o bom pastor vai buscar a ovelha, o que é que ele vai fazer com a ovelha? Se calhar vai dizer, olha lá, não vais voltar a fazer isto, não é? Mas eu acho que é muito interessante. Que tipo de ovelha sou eu? Estou eu a seguir Jesus? Porque a semana passada nós fizemos um exercício que é tentar parar a tua vida hoje, agora, neste momento, tentares parar e perguntar-te a ti mesmo, estou eu a seguir Jesus? Se tu e eu queremos estar debaixo do cuidado de Jesus, temos que estar a segui-lo. Porque senão arriscamos uma coisa, é que mais à frente ele vem ao nosso encontro, mas já estamos muito longe. E vamos nos afastando cada vez mais. E esse é o problema de nós. Seguir Jesus ao longe. Poucos dias depois, é interessante, falando do apóstolo Pedro, quando Jesus é preso e é levado, há uma expressão muito interessante no Evangelho, diz assim, e Pedro seguiu, porquê?
que não queria se identificar. E quando nós seguimos de longe, podemos perder o rastro. Quando nós seguimos de longe, podemos ir nos afastando aos poucos. Quando nós seguimos de longe, podemos deixar de ver o bom pastor. Ele nunca vai deixar de nos ver. Mas se calhar, de vez em quando, vai chegar ao nosso saber e dizer assim: porquê é que tu outra vez foste seguir-me de longe? Eu acho impressionante esta imagem, porque é uma das imagens tão simples da vida cristã. Não é? Se tu parares hoje e dizer: será que eu sou um bom cristão ou um mau cristão? Pensa, estás a seguir Jesus de perto ou de longe? Estás a ir atrás dele? Estás a viver o que ele tem para ti? Não, mas é isto. Esta é a vida cristã. A vida cristã é isto. É tu olhares para o pastor que vai à tua frente e dizes: Senhor Jesus, estás aí, eu vou na tua direção. Eu acho impressionante. Porque ele também foi na direção dela. Ele também foi uma ovelha. Quando ele depois começa a abrir a sua angústia, diz: Senhor, Pai, salva-me desta hora. Versículo 27. Não é? Salva-me desta hora. Durante muito tempo ele disse aos outros: não é chegar a minha hora. Mas aqui ele diz: esta é a minha hora. Como é que eu vou dizer salva-me desta hora? É precisamente para esta hora que eu vim, diz ele. E de repente, uma vez mais, sobre mais duas experiências, o que acontece? Versículo 28. O que acontece, gente? Deus fala. O céu se abre e Deus fala. Havia acontecido no batismo de Jesus, havia acontecido lá na transfiguração, e uma vez mais aqui, ele diz assim: eu já te glorifiquei, filho. Eu já estou contigo, tu sabes que eu estou contigo, sempre estarei contigo. A multidão não percebeu aquilo. Ficou confusa, pensava que era um trovão, pensava que era qualquer coisa. Mas de repente Jesus abre o jogo e diz: olha, eu quando for levantado da terra, trarei todos a mim. Claro que ele estava a falar de quê? Da cruz que se ia levantar. Estava a falar da sua morte na cruz. Eu achei tão interessante ao ler o capítulo 10, a semana passada, enquanto pregávamos, não é? Que lemos que o Pai, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E fala que o Pai que me ama me entrega as ovelhas. Ou seja, tu és uma oferta do Pai para Jesus, que é o bom pastor. E depois de ele falar isto, não é? No meio disto tudo, ele termina com uma imagem muito interessante. Uma imagem para tu e eu andarmos na luz. Enquanto temos a luz, crer na luz. Ele mais, no capítulo 8, ele tinha dito: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a chamada para tu e eu vivemos à luz da palavra, à luz do que Deus tem para nós. Eu no sábado de manhã, ontem, fiz uma proposta ao grupo que estávamos a fazer o curso O Liberdade em Cristo, era colocar aqui uma máquina ali à entrada, no qual toda a gente que passasse, nós sabíamos o que eles estavam a pensar e a sentir. Hã? Começavam a entrar todos por ali. Interessante, não é? Porque quando Jesus nos chama a andar à luz, é verdadeiramente esta capacidade de tu e eu podermos nos expor para o que a palavra nos fala. A luz traz ao de cima coisas que nós não vemos. Esta manhã estava a pensar em vestir uma camisola e quando abro, ela estava bonita lá dentro do armário, não é? Quando eu tiro para fora, percebo que ela está com umas manchas. Não a vi. Porquê? Porque não estava à luz. Quando tu e eu chegamos à luz da palavra, não é? Quando tu e eu andamos à luz, não é? Porque Ele é a luz do mundo, então nós começamos a ver o que está em nós. E isto é importante, não é? Mas nós também conhecemos que a luz não vem para nos condenar, mas a luz vem para nos salvar. Porque eu vi que a camisola estava suja, eu vou lavá-la para poder andar com ela. E quando tu te aproximas de Jesus, não é?
tu percebes que Ele, quando Ele fala contigo, Ele fala para verdadeiramente alumiar as tuas trevas e as minhas trevas, para trazer um novo impacto na nossa vida, para nos mostrar como é que nós devemos viver, porque o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de confiança. Conta-se a história de uma certa criança que estava num barco, e naquele barco estava uma tempestade, e toda a gente corria de um lado para o outro, aflita, assustada, enjoada possivelmente, e aquela criança estava lá sentada num canto. E toda a gente achava estranho porque é que a criança não se mexia, porque é que estava tão calma, até que lhe perguntaram: então menino, não estás a ver o que está a acontecer? Ele diz assim: sabes, quem está a dirigir este barco é o meu pai, eu confio nele. E na nossa vida, na tua e na minha, vai haver momentos assim, momentos em que vamos sentir o movimento das águas, em que vamos sentir as dificuldades da vida. Mas nós podemos descansar, porque quando confiamos em Jesus como bom pastor, Ele deu a sua vida pelas ovelhas, Ele dá a sua vida para dirigir a tua vida. É interessante a resposta a essa mensagem. Vamos ver a resposta. Quando Jesus fala isto, como é que as pessoas respondem? Versículo 37, alguém pode ler. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Houve um grupo que decidiu simplesmente virar as costas e ir-se embora. Quando eu ouço alguém dizer: se eu visse os sinais de Jesus, eu havia de crer nele, esquece, não aconteceu, não vai acontecer mais. Uma resposta que nos deve deixar pensar depois de tudo isto são as pessoas que viram as costas a Jesus. Houve uma outra resposta curiosa. Versículo 42 e 43. Alguém pode ler, por favor? Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É curioso aqui, né? Houve um grupo de pessoas principais que quiseram seguir Jesus, que creram nele, mas manter alguma distância. Porque não se queriam comprometer, não queriam dar a cara, não queriam identificar-se. E claro, houve um outro grupo, o grupo dos discípulos, que pareciam muito resolutos, mas nós sabemos o que aconteceu. Na hora H, todos debandaram. Até o próprio Pedro, não é? Debandou no nome de Jesus. Eu quero te convidar neste dia a conhecer este Jesus. Se nunca o conheceste assim, eu não sei se estes gregos ouviram este discurso. Eu acho que não. Esta é a minha leitura pessoal. Dá-me a entender que este discurso aconteceu longe dos gregos. Longe deles. Eu tenho pena disso. Sinceramente tenho pena. Acho que eles mereciam ter ouvido estas palavras. Mas possivelmente vieram conhecer Jesus, talvez, não sei. Mas o que eu quero te convidar é também conhecer este Jesus que decidiu morrer para que tu tivesses vida, decidiu acreditar que o seu grande trigo, a sua vida valia a pena ser derramada para que tu e eu pudéssemos conhecer a Deus. E eu te quero convidar, não a ficar de longe, como muitos que creram, mas não quiseram se identificar, mas eu te quero convidar a chegares perto de Jesus. Assumires a tua fé de uma forma autêntica, a não teres medo de acreditar nele e verdadeiramente identificares com ele. Porquê? Porque um dia também, Deus também vai procurar aqueles que se identificam com ele. E se nós não nos identificamos com ele, ele vai também ter vergonha de nós. Eu não sei como é que isso vai passar, sinceramente. Ele fala disso. Eu não sei como é que isso vai passar. Mas de alguma forma nós vamos sentir a tristeza no seu olhar. Mas eu te quero convidar a chegar perto deste Jesus, não é? Deste Jesus que é este grão que morreu por ti, para que tu e eu tivéssemos vida e vida com abundância. E te quero convidar a segui-lo de perto,
como uma ovelha o bom pastor, a ver para onde é que Ele está a ir, para ver para onde é que Ele está a dirigir a tua vida e não teres medo nesse caminho, de enveredar nesse caminho, de abraçar esse caminho para ti. Vamos fechar nossos olhos, vamos entregar este tempo a Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, nesta tarde. Ficar em pé. Obrigado, Senhor, por tudo o que Tu estás a falar a nossa vida nesta tarde. Obrigado por recordarmos o Teu amor por nós. Senhor, não queremos ver esta mensagem simplesmente algo para nós, mas queremos apreciar o Teu amor, Senhor, nesta tarde. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amares tanto a ponto de dares a Tua vida por nós, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, por isso. Eu Te agradeço todo o meu coração pelo Teu amor por nós nesta tarde. Te agradeço, Pai, pela Tua entrega para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nós tivéssemos um bom pastor, para que nós tivéssemos a luz do mundo, para que nós tivéssemos alguém a quem seguir e alguém a quem servir. E por isso eu louvo o Teu nome nesta tarde, Senhor. Louvo o Teu nome pelo Cordeiro Pascal imolado, entregue por nós. Nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. E permite que cada um de nós possa também a resposta entregar a sua vida, Pai, por Ti. Em nossa oração, em nome de Jesus. Amém.